capítulo 6, nós vamos ler os versos de número 9 e verso de número 10. Mateus 6, do 9 ao 10. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos orar. Deus Pai, Deus bendito, graças te damos por tua palavra. Rogamos que nesse instante, Senhor, em que tua igreja se reúne em torno das Escrituras, o teu Espírito Santo nos socorra com o genuíno e verdadeiro entendimento do Evangelho, para que possamos te servir, Senhor, em um nível de adoração que seja em excelência, em espírito e em verdade. Então ajuda-nos, Senhor, fortalece-nos nesse momento o coração por meio da tua palavra, gerando em nós entendimento da tua boa, agradável e perfeita vontade. Em nome de Jesus nós te agradecemos, e todos em uma só voz digamos amém. Amém. Muito bem, a oração do Pai Nosso, ela é a mais bela expressão de oração em toda a Bíblia Sagrada. Nosso Senhor introduz essa oração com a frase: Pai Nosso que estás nos céus. Nós já consideramos que essa introdução ela é tremendamente pedagógica para cada crente. Nós explicamos na semana passada que cada palavra, cada vírgula, cada letra do Sermão do Monte, ela foi devidamente pensada pela providência divina para nos levar a entender que esta oração é uma oração especificamente cristã. Ou seja, somente um homem ou uma mulher que nasceu de novo e assim foram feitos filhos de Deus, somente esse tipo de gente tem a legitimidade de orar dizendo Pai Nosso. Nós explicamos isso aqui na semana passada. Outro fato que nós observamos é que nestas palavras iniciais elas falam sobre o lugar onde Deus, nosso Pai, está, que está nos céus. Nestas palavras, meus amados irmãos, não há qualquer diminuição da onipresença de Deus, mas sim elas mostram o quanto Deus é soberano sobre tudo e todos. Isso remete o crente verdadeiro a quê? A um espírito de reverência, uma noção correta da paternidade de Deus e, por fim, a um senso sublime de adoração ao Senhor. Nós falamos que, como um bom sermão que tem a sua introdução ligada de uma forma lógica com seus pontos principais, a oração do Pai Nosso, ela tem seus pontos seguindo uma cadeia lógica que foi dito na introdução: Pai Nosso que estás nos céus. Então, ao trabalhar inicialmente com um senso da grandeza e da magnitude de Deus como nosso Pai soberano, nosso Senhor Jesus Cristo continua então a nos ensinar que as primeiras palavras em nossas orações nunca devem ser concentradas em nós mesmos, nunca devem ser concentradas em nossas próprias debilidades ou necessidades, mas concentradas na glória de Deus. Ou seja, nós nunca devemos começar a orar pelo pão nosso, nós devemos começar a orar pelo Pai Nosso. Muito bem. A oração do Pai Nosso, ela vai se dividir em duas partes gerais. Na primeira parte, nós temos o ensino sobre a glória de Deus.
Na segunda parte, nós temos o ensino sobre as nossas necessidades. É importante que você aprenda isso aqui. As duas partes são compostas de 6 petições. A oração do Pai Nosso, ela é feita de 6 pedidos, sendo as 3 primeiras voltadas para a glória de Deus, e as demais, as outras 3, voltadas para as nossas necessidades humanas. Muito bem, hoje nós vamos considerar a primeira parte dessa oração, que trata da glória de Deus em suas 3 petições iniciais. Sempre que formos orar, sempre que você for orar, lembre-se, nós devemos lembrar desses 3 princípios iniciais. Quais são esses princípios? Em primeiro lugar, a santificação do nome de Deus. Vamos voltar para Mateus capítulo 6, por favor. Em primeiro lugar, a santificação do nome de Deus. Veja o versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Observe. O nosso interesse primário na oração, como eu falei há pouco, nunca deve ser nós mesmos, nossas ansiedades, nossos problemas particulares, que são muitos. Antes, nós devemos começar a nossa oração adorando a Deus. É isso que Jesus está dizendo quando nos dá essa primeira linha de petição na oração do Pai Nosso. É orar querendo que o nome do Senhor seja santificado. Ou seja, é querer que seu nome seja reverenciado, adorado com exclusividade, separado e exaltado sobre todo e qualquer nome na face da terra. É isto que o nosso Senhor está nos ensinando. Aliás, nós podemos notar que no ministério de Jesus, a grande preocupação dele sempre foi com a glória, com a honra de Deus, antes de qualquer outra coisa, antes mesmo até de nos salvar na cruz do Calvário. Por exemplo, abra sua Bíblia comigo em João capítulo 7. João capítulo 7, versículos de número 14 a 18. Jesus entra numa controvérsia com os judeus, que alguns estudiosos dizem que esses judeus do livro de João são os fariseus, e diz o seguinte, João capítulo de número 7, do verso 14 ao 18. Corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus, ou se eu falo por mim mesmo. Agora veja, quem fala por si mesmo está procurando a sua glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Jesus não estava procurando a sua própria glória, e ele vai dizer isso. Vá por favor para o capítulo 8, versículos número 50. Eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue. Ele não estava buscando a sua própria glória, ele estava buscando a glória de Deus Pai. Agora vá para João 17, versículo de número 4. João 17, verso de número 4. Hoje nós vamos folhear bastante as escrituras. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer.
Veja, eu te glorifiquei na terra. Jesus vivia para a glória de Deus, a honra do nome do Senhor. Era isso que deve, aliás, ser o primeiro pensamento a orbitar em nossas cabeças quando nos pusermos a orar. A glória de Deus, a reverência ao nome de Deus, que o nome de Deus seja santificado, adorado, glorificado. Quando Israel foi derrotado pelo povo de Ai, Josué, preocupado com a honra do nome de Deus, orou dizendo as seguintes palavras. Veja o que ele disse para Deus. Josué, capítulo número 7. Quem quiser me acompanhar, por favor. Josué 7, versículos de número 8 e 9. Israel tinha perdido a batalha contra Ai, um povoado, uma cidade, um lugarejo. E disse, olha o que ele disse a Deus. Ah, Senhor, versículo 8, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, o que farás ao teu grande nome? Olha a preocupação de Josué com o grande nome de Deus. Essa era a preocupação deste santo, que nasceu e viveu muitos anos antes de Cristo vir à terra. Foi a mesma preocupação que teve nosso Senhor, com a honra, com a glória, com a santificação do grande nome de Deus. Irmãos, isto nos ensina que sempre que nos aproximarmos do Senhor, devemos estar conscientes da honra, da glória, da reverência que seu nome merece. Santificado seja o teu nome. Ouça, quando Deus se revelou aos homens, Ele não se revelou em forma de imagem, nem de bezerro, nem de ave, nem de peixe, nem de nada disso. Ele se revelou por meio de nomes. No caso particular de Deus, seu nome fala muito sobre seu caráter e seus atributos. Por que eu digo no caso particular de Deus? Porque no caso dos homens, não necessariamente o seu nome indique o seu caráter. Eu conheci homens cujo nome é Santos, mas ele é um tremendo perdido, devasso, depravado. Então não tem nada a ver com o nome dele, né? Diferentemente de Deus. Deus se revela com o seu nome, e o nome revela o caráter e a essência de Deus. Por exemplo, a princípio o Senhor se revelou aos homens no vocábulo El, ou Elohim, Elohim, para indicar seu poder, sua força, seu domínio. Quando mais tarde Deus se revela a Moisés no deserto, Ele já usa o nome de Iavé, ou Javé, que quer dizer autoexistente, ou sou o que sou, ou melhor, o eterno autoexistente. O Senhor se revelou ainda com outros nomes, como Javé Jiré, o Senhor proverá; Javé Rafá, o Senhor cura; Javé Shalom, o Senhor é a nossa paz; Javé Chamar, o Senhor está presente; Javé Tsidekenu, o Senhor é a nossa justiça, e tantos outros nomes. Todos esses nomes têm por propósito revelar a majestade de Deus, sua grandeza, sua honradez, sua nobreza, sua soberania, sua bondade, sua essência sem igual. Portanto, é sumamente importante saber de quem é que nós estamos nos aproximando.
que é do Deus que tem o nome acima de todo nome. É dele que nós estamos nos aproximando em oração. Portanto, eu diria que é mais que isso. Quando nós oramos, santificado seja o teu nome, nós estamos expressando com isso um desejo que vai além de nós mesmos. Ou seja, nós estamos expressando um desejo de que todos os homens da face da terra reconheça Deus como santo, como glorioso, como digno de adoração, como único ser, santo e santificado. Se tão somente, irmãos, nós compreendermos esse princípio de adoração, de honra ao nome do Senhor, antes de qualquer outra coisa que nos interesse, nós já sairemos de nossos momentos de oração com almas regozijantes e espíritos em folias de alegria. Sabe qual é o nosso problema quando a gente ora? É que a gente vai logo pedindo o pão nosso, falando dos nossos problemas. A gente nunca para admirar a Deus. A gente nunca para admirar a grandeza de Deus. A gente nunca para pensar na grandeza de Deus, no quão Ele é maravilhoso, glorioso, digno, Criador dos céus e da terra, que do ser, o astro maior do universo foi Ele que criou, mas o inseto menor que existe na face da terra, o átomo, foi Ele também que criou. E isso faz dele um ser maravilhoso, digno de toda honra e de toda glória. Mas nós estamos tão voltados para nós mesmos, estamos tão voltados para o nosso umbigo, que não conseguimos expressar uma palavra sequer de adoração e de louvor ao Senhor. A W. Tozer dizia o seguinte: há mais restauradora alegria em 5 minutos de adoração do que em 5 noites de folia. Aqui está o princípio primordial: adoração. Adoração. A compreensão da glória do nome de Deus é um importante elemento de uma oração bem-sucedida. É importante saber com quem estamos falando. É importante saber de quem nós estamos nos aproximando. Ouça, meus irmãos, não devemos nos achegar a Deus despejando nossos problemas e lamúrias. Não deve ser o nosso primeiro ato. Devemos nos achegar com reverência, adoração, reconhecendo a majestade, a honra, a excelência que é o nome do Senhor, e assim magnificá-lo, adorá-lo. Vamos fazer um teste hoje à noite. Responda para você mesmo: se você tivesse a oportunidade de entrar por 5 minutos nos céus e depois voltar, 5 minutos, e falar com Deus, o que você falaria? Vou até tomar água enquanto você pensa. Cinco minutos, o que você falaria? Falaria dos seus problemas? Falaria das suas dores? Falaria das suas queixas? Das suas lamúrias? Ou você iria cair em adoração ante tamanha majestade frente a seus olhos? A resposta que dermos a estas perguntas falam muito do que nós entendemos de Deus. Há pessoas que veem Deus apenas como o Papai Noel. É o Papai Noel dela, onde ela espera apenas receber presentes do Papai Noel. Ela não entende, ela não tem compreensão de quem Deus é. Ela não tem compreensão de que Deus, ele não é meramente uma máquina onde você coloca uma ficha e de lá fica saindo o que você quer. Não! Deus não é isso.
Deus é um ser, uma pessoa, Deus é Pai. Por isso que eu digo, a resposta que nós dermos, irmãos, a estas perguntas, falam muito do que nós entendemos sobre Deus, mas principalmente fala do quanto somos apaixonados, e eu coloco apaixonados aqui no bom sentido, pela glória de Deus, para que o nome de Deus seja santificado, para que todos os homens da face da terra, quer seja no Brasil, quer seja lá na China, todos magnifiquem, adorem e glorifiquem o nome do Senhor. É por isso que o nosso evangelismo é tão fraco, é por isso que as nossas missões são tão fracas, é por isso que se proliferam igrejas e mais igrejas e pregadores prometendo o céu na terra, porque eles não têm visão de fazer com que o povo adore o Deus verdadeiro. A preocupação deles é encher templos, encher igreja, e para isso eles vão encher o povo de promessas vazias de um Deus que não está nas Escrituras. O Deus que está nas Escrituras, você não deve se aproximar dele com um pires na mão, você deve se aproximar dele de joelhos adorando. Cristo era apaixonado pela glória de Deus, Moisés pela honra de Deus, Josué pelo santo nome de Deus. Que farás do teu grande nome? Disse Josué. Você é apaixonado pela glória de Deus? Você tem algum compromisso com a honra de Deus? Salmo 34, versículo 3, o salmista diz: engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Lhe exaltemos o nome. Este é o grande convite do salmista a mim e a você. Pergunto: temos nós o mesmo interesse que tinha o salmista, em que todos exaltem o nome de Deus? Temos nós o mesmo sentimento de que o nome do Senhor deva ser santificado, adorado? Responda para você mesmo. Quando você vai orar, você adora, reverencia, honra o nome de Deus logo de entrada, ou vai logo apresentando as suas queixas? Aqui está, portanto, meus irmãos, nosso Senhor ensinando o que nós devemos fazer quando entrarmos em oração. Quando entrarmos em oração, deve ser feita uma pausa e uma importante consideração sobre quem Deus é, de quem eu estou me aproximando. Não estou me aproximando de um qualquer, não estou me aproximando do João da esquina, não, estou me aproximando de Deus, Deus Pai, Criador dos céus e da terra. Seguindo a ordem lógica da oração, Jesus diz que nós não devemos apenas honrar, santificar o nome de Deus, mas em segundo lugar, segundo princípio, a segunda petição que foca na glória de Deus é a vinda do seu reino. É a vinda do reino de Deus. No versículo 10 diz: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Veja o que aqui diz aí no versículo 10 comigo, por favor. Capítulo 6. Olha o que diz a primeira frase. Ponha os seus olhos sobre esse texto. Venha o teu reino. O grande anseio do cristão não é apenas que o nome do Senhor seja santificado, mas que o reino venha e contemple seu domínio sobre todos os rincões do universo. Todos os rincões, todos os cantos. Irmãos, é importante saber aqui que o reino de Deus
já era anunciado desde o Antigo Testamento. Isaías capítulo 9, versos 6 e 7 é muito claro. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós encontramos o reino de Deus sendo profetizado, sendo anunciado como iminente, já iniciado, já estando entre nós e sendo esperado em sua plenitude. E aí aqui eu quero chamar a atenção de vocês a esses textos, porque é importante compreender isso aqui para o nosso entendimento da palavra. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 1. Olha o reino de Deus sendo profetizado. Lucas capítulo 1. Vejam comigo, meus amados, versículos 30 a 33. Quando o anjo fala com Maria, olha o que o anjo diz para ela. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Grife isso aí, por favor. Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Verso 33. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Profecia do reino. Agora volte comigo para Mateus capítulo 3. Mateus 3, versos 1 e 2. Veja agora o reino de Deus sendo anunciado, que já estava às portas, na iminência. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Reino dos céus e reino de Deus, a mesma coisa. Agora veja Atos capítulos número 2. Vá para Atos capítulos número 2. E veja que texto magnífico nós temos aqui. Lembra lá que o anjo disse a Maria, né? Que ele se sentaria no trono de Davi, seu pai. Veja agora o que diz aqui. Atos 2, 29. Irmãos, seja-me permitido dizer claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria em seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Verso 34. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este que vós crucificaste, Deus o fez Senhor em Cristo. Veja, Deus prometeu que ele assumiria o trono de Davi, né? Muito bem, Cristo morreu, ressuscitou. Pedro está dizendo: mas Davi não subiu aos céus.
Mas, visando a ressurreição, Davi disse o Senhor, verso 34, ao meu Senhor, disse o Senhor ao meu Senhor, disse Deus a Cristo, assenta-te à minha direita, à minha destra, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Cristo, nesse instante, o que nós temos aqui? A partir da ascensão de Cristo aos céus, o reino de Deus, de uma vez por todas, estabelecida. Já está estabelecido o reino de Deus. Cristo já reina. Cristo está à destra de Deus, à direita de Deus, reinando. É o que o texto está dizendo aqui. Mas o fato é que o reino de Deus, ele já está entre nós. Ele já se faz presente entre nós. Então veja, o reino foi profetizado, o reino foi anunciado, o reino já está sendo administrado, o reino já está existindo, e Cristo já tinha dito isso antes de mesmo ser assunto aos céus. Cristo já tinha dito aos fariseus. O que foi que Cristo disse aos fariseus? Abra sua Bíblia em Lucas. Lucas 17. Versos 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Por quê? Porque os judeus acreditavam que o reino de Deus viria com o Messias, derrubando o Império Romano e assim colocando Israel sobre todas as nações. Seria um reino meramente político, esse reino de Deus, na visão dos fariseus e dos judeus. Verso 21, Jesus continua: nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Deixa eu explicar isso aqui. O reino de Deus está dentro de vós. A melhor tradução para esse versículo aqui é a versão NVI, a nova versão internacional, que diz: já está entre vós. O reino já está se desenvolvendo entre vocês. Era isso que Jesus estava dizendo para eles. Vocês estão esperando um reino visível, mas eu quero dizer que o reino já está acontecendo. O reino de Deus já está entre vocês, ou como outra tradução diz, ao alcance de vocês, e vocês não percebem. Esses textos, irmãos, mostram claramente o aspecto presente do reino de Deus já entre nós. Portanto, quando a gente ora, venha o teu reino, a princípio, rogando ao Senhor, nós estamos rogando ao Senhor que o reino de Deus seja expandido para todos os corações sobre a terra. Nós podemos dizer que quando nós oramos, venha o teu reino, dentro desse caráter presente, desse aspecto presente do reino, nós estamos fazendo uma oração missionária. Como assim? Nós estamos ansiando que o reino de Deus se faça parte integrante da vida das pessoas, assim como já é da nossa. O reino de Deus já faz parte da nossa vida. E quando a gente diz, venha o teu reino, nós estamos pedindo para que o reino de Deus também alcance as demais pessoas. Esse é o mais doce anelo de uma alma cristã. Que o reino de Deus seja uma realidade não apenas para nós, mas também para aqueles que ainda não conhecem as alegrias e certezas do reino de Deus. Paulo disse em Romanos 14:17: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amados,
É isso que o crente no Senhor, quando ora, venha o teu reino, está desejando a todos os homens, quando pede que cada homem da face da terra experimente da justiça de Cristo, da paz de Cristo e da alegria de Cristo no Espírito Santo em suas vidas. Então, lembra aquele seu parente perdido? Lembra aquele seu amigo perdido? Lembra aquele seu vizinho perdido? Pois bem, quando você diz, venha o teu reino, você está pedindo que Deus, por meio do seu reino, alcance aquele filho, alcance aquele familiar, alcance aquele amigo, alcance aquele colega de trabalho, alcance aquele homem ou mulher que você conhece está absolutamente perdido em pecado. Ou seja, você pede para que o Deus dos céus lhes dê o privilégio de já, agora, iniciar a viver as doces alegrias do reino de Deus. É isso que significa, a princípio, nós orarmos, venha o teu reino. Todavia, há um aspecto futuro do reino de Deus. Ou seja, é quando ele será pleno, total, onde Deus reinará com seu povo para todo sempre. Quando é que isso vai acontecer? Na segunda vinda de Cristo, quando Cristo voltar. Aí o reino de Deus será pleno. Nesse tempo, quando Cristo voltar, em que todos os inimigos do Senhor serão postos sob seus pés, é que o reino será absolutamente completo. Este, irmãos, será o dia em que o sub-reino do mal, composto por Satanás, o mundo e o pecado, o dia em que Cristo voltar, o reino do mal será completamente aniquilado, destruído, e já não haverá mais nem lágrimas e nem dor. Pergunto a você: há em nosso coração anelo, desejo para que o reino de Deus chegue logo em sua plenitude? Desejamos ardentemente que o reino do mal seja destruído e não mais, nunca mais, ouçamos sobre mortes, dores, tráficos de droga, corrupção política, assaltos, sequestros, traições, homossexualismo, perseguição no trabalho, assassinato de crianças, filhos rebeldes, pais irresponsáveis. Pergunta aos irmãos: desejamos ardentemente que esse reino do mal, que patrocina toda essa maldade, se acabe? Anelamos profundamente com aquele dia em que Deus será tudo em todos? Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 15. O anelo do cristão está aqui, irmãos. Ou deve estar, é para estar. 1 Coríntios 15. Cristo já está reinando, mas não em sua plenitude. E quando nós oramos, venha o teu reino, nós estamos orando também para que o reino venha logo em sua plenitude. E aí Paulo diz isso aqui em 1 Coríntios 15, verso 24 a 28. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Veja o que nós lemos lá em Atos capítulo 2, versículo 35. Veja só: o último inimigo a ser destruído é a morte, verso 26. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés,
E quando diz que todas lhe estão sujeitas, certamente ele exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Isso é a vinda plena do reino. Vai ser o tempo em que Deus será tudo em todos, absolutamente tudo. Amados irmãos, desejar que o reino de Deus venha é isso. É querer que o Senhor reine de forma plena sobre tudo e todos. Por isso que eu bato nessa tecla e digo: essa oração é uma oração tipicamente cristã. Somente alguém nascido de novo pode desejar profundamente a vinda do reino de Deus sobre a sua vida, a vinda do reino pleno, em sua plenitude, onde nenhum prazer dessa terra se compara aos prazeres do reino pleno de Cristo. Nenhum. Me diga qual é o prazer, a alegria dessa terra, que é melhor em qualidade e excelência do que a alegria e prazeres que teremos na eternidade. Me diga só um. Não teremos, não temos nada que se compare aqui às gloriosas riquezas da eternidade. É como diz aquele hino da harpa cristã que canta assim: se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória da lei. Não almejas viver, ó amigo, nessa formosa Jerusalém? Esse é o grande anelo do cristão, quando ele diz: venha o teu reino, venha o teu reino, é que ele possa estar mais rápido possível vivendo nessa formosa Nova Jerusalém com Cristo. Então, tendo aprendido esse ponto, passemos ao nosso terceiro e último ponto. A vontade de Deus, que a vontade de Deus seja feita em todos os lugares da face da terra. Em primeiro lugar, santificação do nome de Deus. Segundo lugar, a vinda do reino de Deus. Em terceiro lugar, que a vontade de Deus seja feita em todos os lugares da terra. Vamos voltar para Mateus 6, por favor, comigo. Volte para Mateus 6. Veja comigo o verso 10, a parte final. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Faça-se a tua vontade. Observe. A vontade de Deus, conforme Cristo está dizendo aqui, ela já está sendo feita plenamente nos céus. Plenamente. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, ou seja, como ela está sendo feita nos céus. Então lá ela já está sendo feita de uma forma plena e cabal. A nossa oração deve ser que esta perfeita vontade de Deus seja feita aqui na terra também, enquanto nós estamos aqui. Em todos os seus ângulos de justiça, bondade, misericórdia, de graça, de amor, que a vontade de Deus seja feita aqui também, como é feita lá no céu. Irmãos, o grande fato interessante desse pedido é que quando nós estamos pedindo
para que Deus faça a sua vontade, Ele já está fazendo a sua vontade em nós. Eu vou repetir isso aqui. O grande fato interessante desse pedido é que quando eu digo, faça-se a tua vontade, Deus já está fazendo a vontade dele em mim. Através de mim, por meio de mim. Como assim? Ouça. Nós jamais haveríamos de querer orar o Pai Nosso se Ele não inclinasse o nosso coração a querer orar o Pai Nosso. Nós jamais haveríamos de querer compromisso com a vontade de Deus se Ele jamais pegasse o nosso coraçãozinho caído de pedra e inclinasse o nosso coração à sua vontade. Jamais, absolutamente jamais. Deixados por nós mesmos, jamais. Jamais permitiríamos que uma vontade santa, soberana, justa, perfeita se colocasse sobre a nossa. Por quê? Porque nós somos orgulhosos. Nós sempre queremos estar por cima. Nós nunca queremos perder. Nós nunca queremos estar numa posição de submissão, de rebaixamento. O mundo nos treina para sermos sempre o primeiro lugar, nunca o segundo. Se você é o segundo, não vale. O mundo nos treina sempre para sermos o primeiro. Então a nossa vontade por si só, ela jamais se submeteria à vontade de Deus Pai. Por isso que Paulo disse, porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. É Filipenses 2,13. Ele primeiro me faz querer, para depois eu expressar o meu querer. Primeiro Ele me conquista, para depois eu expressar o que eu quero dessa conquista. Então, orar pedindo que o Senhor faça a sua vontade é ter consciência que estamos pedindo, olha que interessante, algo que em muitas das vezes é contrária à nossa própria vontade. Há uma frase antiga que diz assim: cuidado com o que você pede, pois Deus pode atender sua petição. Cuidado com o que você pede. Por isso que eu digo que só um crente pode fazer essa oração do Pai Nosso conscientemente. Por quê? Porque o crente é alguém que tem prazer na vontade de Deus. O cristão é alguém que tem prazer em fazer a vontade de Deus. Como é que o cristão ora? Faça-se a tua vontade aqui na terra como no céu. E muitas das vezes essa vontade de Deus aqui na terra, ela é contrária à nossa. As expectativas da gente são umas e Deus vem com outra situação. Então, o cristão, ele é uma incógnita. O cristão é um enigma. O cristão é alguém que não dá para explicar. Ele tem prazer em orar dizendo: Pai, faz a tua vontade. Mesmo que a tua vontade vá completamente o contrário da minha. Quem vai entender? Não dá para explicar a cabeça de um cristão. Não dá para explicar a cabeça de um crente. Por isso que nós somos chamados de loucos. Porque nós oramos e dizendo: Pai, faz a tua vontade. Mesmo que a tua vontade não seja igual a minha. Nosso Senhor nos dá um belo exemplo do que significa amar a vontade de Deus acima da sua própria vontade. O crente é alguém que ama a vontade de Deus acima da sua própria vontade. E com quem ele aprendeu isso? Ele aprendeu com Jesus. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 22.
Lucas 22, versos de número 39 a 42. Vamos analisar, irmãos, na leitura desse texto, como está o nosso grau de amor à vontade de Deus para nossas vidas. Lucas 22, do 39 ao 42. E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Não a minha, mas a tua. Se o Senhor quiser, o Senhor passa de mim esse cálice. Se o Senhor quiser, o Senhor pode passar. É por isso que o cristão é alguém que ora: se o Senhor quiser, o Senhor pode me dar a casa própria, mas que se faça a tua vontade, não a minha. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me dar essa cura, mas que se faça a tua vontade, não a minha. Se o Senhor quiser, o Senhor pode salvar meu filho, mas que se faça a tua vontade, não a minha. Por isso que o cristão é alguém que não dá para explicar, porque ele ora para que uma vontade soberana, uma vontade acima da dele, se sobreponha à dele, e ele ama isso, ele ama. Ele se abraça com isso, ele sente prazer nisso, ele sente alegria, seus olhos brilham quando se fala em fazer a vontade de Deus, ainda que esta lhe seja absolutamente contrária. Pergunto a você: você tem prazer na vontade de Deus? Você tem noção do que está pedindo quando diz a Deus: Deus, faça a tua vontade e não a minha? Tem noção do quão profundo é isso? Do quão sério é isso? Pergunto: você aceita a vontade de Deus independentemente dos resultados? Será se você pode dizer de todo o coração, como o Senhor disse: contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua? Salmo 1, versículo 2: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 2: antes o seu prazer está na lei do Senhor. Onde no mundo você vai achar alguém com prazer na lei do Senhor? Não há. Só existe alguém com prazer na lei do Senhor se o Senhor inclinar o coração desse homem a ter prazer em sua lei. Por isso, o que explica a conversão de um homem? O que explica a conversão de um homem é a ação de Deus em seu coração. Aquele homem, ele não queria saber de Deus, ele não queria saber do Evangelho, ele rejeitava o Evangelho, ele achava que o Evangelho era coisa de doido, coisa de louco, coisa de tolo, uma perda de tempo. E de repente, a ação do Espírito Santo acontece no seu coração por meio da palavra, e por meio da palavra, aquele homem consegue encontrar beleza na igreja, beleza em Cristo, beleza na palavra, e o seu coração então agora se inclina com prazer na lei do Senhor. É Deus quem salva, é Deus quem transforma, é Deus quem muda, e está mudado. Pergunto, irmãos: temos nós esse mesmo prazer na lei do Senhor?
Ou seja, na sua vontade, em seus mandamentos? João capítulo 4, versículo 34, Jesus respondeu aos discípulos: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Pergunto: temos nós o mesmo apetite pela vontade de Deus? Você tem o mesmo apetite pela vontade de Deus? Ou o seu apetite é apenas que Deus resolva seus problemas? Que Deus resolva suas causas impossíveis? Qual é o seu apetite? Irmãos, graças a Deus, graças a Deus, olha, levante a mão para os céus e diga graças a Deus, que a vontade soberana e eterna dele não precisa da nossa para ser cumprida. Não precisa. Porque se precisasse, tudo estava perdido. A vontade de Deus já está sendo cumprida. A gente vai continuar orando, faça-se a tua vontade, faça-se a tua vontade. Mas eu tenho uma notícia para vocês. A vontade de Deus, ela já está sendo cumprida. E sendo cumprida nos seus dois polos. Esses dois polos no final convergem para a glória de Deus. Um polo é positivo e um polo é negativo. A vontade de Deus está sendo cumprida nesses dois polos. Em primeiro lugar, a vontade de Deus está sendo cumprida no polo negativo. Como assim no polo negativo? Observe. Preste atenção nisso aqui. Quando homens, mulheres, jovens, adolescentes rejeitam o Evangelho, desprezam o Evangelho, desprezam a mensagem da cruz, zombam do Cristo de Deus, eles não estão fazendo nada mais, nada menos do que a vontade de Deus. Como assim, pastor? Como que alguém pode zombar da cruz e dizer que com isso está fazendo a vontade de Deus? Sim, aquele homem está fazendo a vontade de Deus. E eu vou lhes provar. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 9, por favor. Romanos 9. Romanos capítulo 9. Acompanhe comigo, por favor. Vamos focar aqui na palavra. Romanos 9, verso de número 19 a 22. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Paulo está falando do homem. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, agora veja o final, preparados para a perdição. Aquele homem que está rejeitando o Evangelho, ele está fazendo a vontade de Deus. É o polo negativo. Ele foi preparado para a perdição. Tem um texto aqui em Provérbios 16. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo. Provérbios 16. Versículo de número 4.
que diz assim, Provérbios 16:4: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Tem uma tradução, a NVI, que traz esse texto de uma maneira mais fiel, mais compreensiva. Até a própria Nova Versão Transformadora também, que diz assim: o Senhor criou todas as coisas para determinado propósito, até o ímpio para o dia do castigo. Até os ímpios para o dia do castigo. Vocês pensam que tudo que está acontecendo no mundo agora, Deus está alheio a isso? Que tudo está fora do controle de Deus? Não, irmãos. Absolutamente não. Tem outro texto. Abra sua Bíblia em 2 aos Coríntios. 2 aos Coríntios. Capítulo 2. Versos 15 a 17. 15 e 16. 2 aos Coríntios 2, 15 e 16. Paulo falando sobre o seu ministério e falando sobre a pregação do Evangelho, que era isso que era seu ministério, ele diz: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Como compreender isso? É o que Paulo está dizendo. Mas ele está dizendo o seguinte: aqueles que rejeitam o Evangelho chega para eles como fragrância de morte. Aqueles que recebem o Evangelho chega para eles como fragrância de vida. Então veja como a vontade de Deus está sendo cumprida nos dois polos, no polo negativo. Nós estamos falando do polo negativo. Meus irmãos, textos como esses deviam nos levar às lágrimas. Se você tem parente perdido, você devia ler esse texto e começar a chorar. Porque a vontade de Deus está sendo feita sobre a cabeça dele. Ele está a caminho da perdição. Ele está a caminho do inferno. Nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, rejeitando a Deus, eles estão cumprindo a vontade de Deus. Essa verdade é bem dura, mas é a verdade de Deus. E ela existe para nos advertir, para que nós nunca sejamos pegos em rebeldia contra o Senhor, cumprindo esse ângulo, esse polo negativo da sua vontade. Deixe-me perguntar: quantos filhos, quantos maridos, quantos pais, quantos vizinhos, quantos amigos no serviço não estão cumprindo esse lado negativo da vontade de Deus, sem saber para onde estão indo no final? Quantos? Ou pior, estão cumprindo esse lado ainda acreditando na fantasia de que vão morar no céu. Esse é o lado negativo. Por isso que eu estou dizendo, a vontade de Deus já está sendo cumprida, e isto é sério. Mas temos o lado positivo. Nós temos a vontade de Deus sendo cumprida no polo positivo. Seu eterno e soberano plano está sendo cumprido. Já começou a ser cumprido pela morte e ressurreição de Cristo nosso Senhor, e pela salvação dos seus escolhidos, aqueles a quem Ele escolheu antes da fundação do mundo. A vontade de Deus está em operação. O Espírito Santo está produzindo santidade nos corações daqueles que nasceram de novo, daqueles que vivem pelo Evangelho.
A vontade de Deus está em operação. Ainda há 7.000 que não se prostraram à teologia da prosperidade. Ainda há 7.000 que não se prostraram ao evangelho do coach, aos encantos desse mundo. Ainda há pregadores fiéis, homens fiéis das Escrituras, por onde a vontade de Deus está sendo martelada e feita. Ainda há jovens se levantando com o sonho de conquistar a África para Cristo. Ainda há jovens se levantando com o coração cheio de amor por Deus e de amor por missões para evangelizar a China. Ainda há homens e mulheres se levantando para ser santos nos seus trabalhos, nas suas casas, nos seus casamentos. Ainda há, e isso é a vontade de Deus sendo cumprida. Ainda há mães que oram por seus filhos. Ainda há pais que oram por seus filhos. Ainda há filhos que oram por seus pais, oram incessantemente para que a vontade de Deus venha sobre a vida deles e eles sejam plenos do Espírito de Deus ainda aqui na terra. Assim como nós estamos vivendo esse momento, esse processo com Deus, irmãos, de que o Senhor cumpra a vontade de Deus, o nosso pedido tem que ser: Senhor, faz a tua vontade aqui na terra, assim como é feita nos céus. Paulo diz que não devemos nos conformar com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Se somos cristãos, se você é cristão, então nós devemos ansiar, anelar, desejar por experimentar a cada dia a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em todos os quadrantes da terra. Nas suas orações, não esqueça de pedir que o Senhor cumpra a sua boa, agradável e perfeita vontade na sua vida, na vida daquele vizinho, na vida do seu filho, na vida do seu esposo, da sua esposa, no seu casamento, no seu trabalho, na sua cidade, no seu estado, no seu país, no mundo. Precisamos orar com seriedade, irmãos. É assim que nosso Senhor nos ensina a orar: seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela já está sendo plenamente feita nos céus. Portanto, aprenda a não parar para orar o Pai Nosso sem antes meditar nessas verdades que você está ouvindo hoje à noite, sobre o nome de Deus, sobre o reino de Deus e sobre a vontade de Deus. Por quê? Porque elas estão interligadas. O nome, o reino e a vontade, todos estão interligados e todos têm um foco só: a glória de Deus. Quem tem a Deus como Pai ama a santidade do seu nome. Quem tem a Deus como Pai anseia que o seu reino venha logo em sua plenitude. Quem tem a Deus como Pai deseja ardentemente que a sua boa, agradável e perfeita vontade seja uma realidade na terra, assim como ela já é no céu. Vamos ficar de pé.